O sistema tributário brasileiro é composto de 92 impostos, taxas e contribuições. É um verdadeiro manicômio tributário. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Economês em bom português. Olá, bem-vindo ao Economês em bom português. Hoje vamos falar sobre a questão tributária no Brasil. Aqui nesse país são mais de 92 impostos, taxas e contribuições. Isso resultou no ano passado numa arrecadação de 2,59 trilhões de reais. A questão toda que está envolvida nisso aí nem é a questão da arrecadação em si, mas a forma como ela acontece. Como está estruturado hoje o sistema tributário brasileiro, ele acaba por onerar, ou seja, ele é mais caro, ele cobra mais impostos de pobres do que de ricos. Por que eu estou falando isso? Porque a forma como é feita a tributação no Brasil, ela faz com que os impostos, as taxas, as contribuições, elas incidam principalmente, o tributo em si, incida principalmente sobre o consumo. E esse é que é o grande problema. Por exemplo, cidadão que vai ao supermercado hoje, se eu estou dizendo que é 2,59 trilhões, então nós estamos falando de algo aproximado aí de 35%, 36% do PIB. Se eu vou consumir uma cesta de supermercado de R$100, por exemplo, nessa cesta de supermercado, 35%, 36% em média, depende da cesta, pode ser até mais, em média, 36% do que está se pagando ali é imposto. Então, aqueles produtos da cesta têm cargas tributárias diferenciadas e que muitas vezes são bem elevados, dependendo do produto. E o que acontece é que naquela cesta de R$100, e não interessa a renda de quem está comprando, vai se pagar 35%, 36% de imposto. Aí o que acontece? Vamos supor, R$35 para uma pessoa que ganha R$1.500 é um percentual. Agora, R$35 na mesma cesta, os mesmos produtos, arroz, feijão, o que está composto a cesta ali. Para quem ganha R$10.000, tem um peso bem menor. O percentual que 35 representa para 1.500 e o percentual que 35 representa R$35 para 10.000 é bem menor. Então, aí começa a se entender qual é a grande questão que envolve os tributos no Brasil. Está se falando em reforma tributária, tem a PEC 45, a PEC 110, a PL 2880, que propõem mudanças, mas são mudanças muito paliativas. Ajunta o imposto ali, agrega aqui, se sugeriu o imposto sobre valor agregado, mas não se tiram outros impostos. A verdade é que, para realmente haver uma mudança na forma, uma mudança justa na forma como se tributa no Brasil, você tem que mudar o sistema radicalmente. Passar de um regime que hoje se chama de regressivo. Pobres pagam mais imposto do que ricos, porque o imposto incide principalmente sobre o consumo. Para um sistema progressivo, onde você vai ter o quê? O imposto maior incidindo sobre renda e patrimônio, principalmente. Renda e patrimônio. Países desenvolvidos adotam sistemas semelhantes. Mas vamos dar uma olhada primeiro na tela 1. Olha só o que acontece no Brasil. Olha, veja bem. Impostos no Brasil são federais, estaduais e municipais. Depende do direcionamento do tributo, ele vai para o estado, vai para o município, vai para a federação. Hoje, no Brasil, 60% da arrecadação vem dos impostos federais, mas é uma camaçada de imposto, Ali nós temos IOF, imposto sobre importação, imposto sobre o produto industrializado, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, PIS, COFINS, PASEP, contribuição social sobre lucro líquido, INSS. Tem mais algumas taxas que não estão aqui. Tem os estaduais, que representam 28% da arrecadação, ICMS, IPVA, ITCMD, e os municipais, os conhecidos IPTU, Imposto sobre Serviço, e o ITBI. Se somar aqui não dá 100%, Por quê? Porque tem mais uma gama, são 92, não tem 92 aqui, que vai compor esse 100%. Então, isso aqui, resulta disso aqui um verdadeiro manicômio tributário, uma coisa de maluco,
que é o sistema tributário brasileiro, e não só por ser um sistema complexo. Se fosse só complexo, não era nada. Ele está onerando mais o cidadão que ganha menos. Então, para você poder realmente ter um sistema mais justo, tem que haver uma mudança. E como é que deve ser essa mudança? Eu trouxe um exemplo aqui, né? Que é o exemplo dos Estados Unidos da América, a maior potência econômica do planeta. Vamos usar como exemplo, acho que é um bom exemplo. E olha só, agora sim, a tela 2, observa. Impostos nos Estados Unidos, são 4 impostos, principalmente, 4 impostos, tá? Um imposto de renda federal, um imposto de renda estadual, olha só, a renda sendo tributada, né? Um imposto sobre vendas e uma contribuição predial. Quer dizer, o imposto sobre vendas equivale ao nosso ICMS, a contribuição predial, o nosso glorioso IPTU, né? Que é o imposto sobre o patrimônio. Então olha como é que funciona lá. Você tem um imposto de renda federal, que é levado, isso é levado muito a sério, tá? Essa questão do imposto de renda. De 10% a 37% é cobrado. Existem faixas lá, né, como a gente tem aqui, para cobrar o imposto de renda, de 10% a 37%. Aí tu tens o imposto de renda estadual, que vai de 12% a 37%. E cada estado, eles né, tem situações até que tem estados que acabam não cobrando. O imposto sobre vendas, de 5% a 9,5%. Né? Se você olhar a tabela lá, começa a olhar os estados, o quanto que... E ele não é mais que isso, tá? A maioria cobra entre 7% e 8%. Então é um imposto, tu sabe, vem discriminadinho na nota e tu sabe sobre o produto, e tem produto que não tem imposto. Isso depende, né? Depende de cada estado lá, de como é que... Tem uns que não cobram de determinados produtos e alguns não cobram praticamente nada. Né? Mas o normal é entre 5% e 9,5%. Então, você já percebe aqui que o consumo é bem menos tributado. A maior parte está em cima da renda. E tem a contribuição predial, que é o imposto que incide sobre a questão é o IPTU, né? Territorial e urbano. Vai de 1,5% a 1,7%. Né? Então você está tributando, por exemplo, aqui, ó, que não acontece no Brasil, distribuição de lucro, lá é tributado. No Brasil não é tributado, certo? Por quê? Porque é um sistema chamado progressivo. O que está acontecendo aqui? Quem tem mais renda, quem ganha mais, vai pagar mais imposto. Um imposto justo, ele é alto, né, até certo ponto. O país da Europa ele é muito maior que isso, o imposto sobre a renda, mas ele organiza de uma forma diferente. Então, a grande virtude aqui, né, tirando fora até os percentuais, é a forma como você tributa. Primeiro que ele é mais simples, mas principalmente ele vai tributar mais quem ganha mais quem tem mais patrimônio, mais quem tem mais distribuição de lucro. E onera menos quem consome, só quem tem renda menor. Por isso que se pergunta, né, como o produto, muitas vezes lá nos Estados Unidos, ele é tão mais barato que no Brasil. Você já se pegou perguntando isso, né? O que é que acontece? Bom, você compara produto, mas por que lá nos Estados Unidos, mesmo em dólar, é tão mais barato, é tão mais acessível? As pessoas, mesmo ganhando um salário menor, elas conseguem adquirir as coisas, porque realmente o imposto sobre o consumo ele é pequeno, ele é menor, ele é justo e muitas vezes nem existe. Então essa é a questão que está por detrás, de verdade. Um sistema tributário no Brasil, se for levar a sério a reforma, você tem que mudar a estrutura dele. E isso sim é a reforma de verdade. Claro que o Brasil é um país que tem sérios problemas com as suas contas e não dá para mudar de uma hora para outra, né? Porque você pode ter uma quebra aí na arrecadação. Mas se tem que pensar assim para o futuro, independente de partido político, de quem vai ser presidente ou não vai ser presidente, os nossos deputados, senadores têm que pensar num sistema tributário que seja sistema tributário de país desenvolvido, de país com visão de futuro. Esse nosso sistema aí, mequetrefe, cheio de nuances, com um caminhão de impostos se atropelando, e o contencioso são aquelas questões que vão parar na justiça, né, discutindo, porque é tão complicado que acaba criando dúvida e você pode questionar. O contencioso é gigantesco também. O Estado tem trilhões de reais lá que estão sendo discutidos por causa dessas questões de contencioso. Que o empresário discute, não devo estar pagando isso, não pode ser, e vai para a discussão e fica aberto. Quando você tem um sistema muito claro, muito justo, fica mais fácil. Então essa é a reforma de verdade, é isso que nós temos que pensar para o futuro. Não adianta ficar fazendo esses paliativos aí no curto prazo, simplifica um pouco, junta imposto aqui, junta ali, talvez vá se criar, né, alíquotas meio semelhantes, mas está muito longe de chegar naquilo que a gente precisa. Essa foi a dica de hoje do Economês em Bom Português.
Eu quero muito que você dê um joinha ali na nossa tela, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga as nossas páginas no Instagram, Facebook, Spotify, LinkedIn e até o próximo Economês em Bom Português.